Fala, meu querido, fala, minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de Biologia. Turma, o vídeo de hoje é um vídeo bem objetivo e bem direto. Nada mais é do que a resolução do Enem 2024. No entanto, nós vamos focar somente na matéria de Biologia. Não importa se você está com um caderno amarelo ou com um caderno cinza, não importa. Basta você pegar a sua prova e procurar a questão que eu vou resolver aqui. Para essa resolução, eu vou usar como exemplo a prova do Enem do caderno da cor verde, tudo bem? Então a primeira questão já está na tela, vamos resolver sem problema algum. Veja só, questão Enem 91. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobra-corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Veja só, pessoal, a cobra-coral ela tem a peçonha, que nada mais é do que um instrumento para inocular a toxina, tá? Só que a falsa coral, ela imita a coral verdadeira. No fundo, a falsa coral, ela não é tão perigosa assim, porque ela não possui essa peçonha. E o Enem, ele traz essa questão para comparar essas duas cobras. Nada mais é aqui do que nós estamos observando o conceito de mimetismo, quando uma espécie, ela imita a outra para obter alguma vantagem. Continuando a leitura. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante, ou seja, elas estão se imitando, tá? Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma falsa coral. Aqui nós temos a coral verdadeira e aqui nós temos a cobra falsa coral. Olha a pergunta agora, qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Apesar do enunciado falar que tem uma vantagem tanto para a coral verdadeira quanto para a falsa coral ela vai se beneficiar ainda mais, pessoal. Por quê? O Enem está perguntando basicamente isso. Imagine só, nós temos a coral verdadeira, que é perigosa, que tem peçonha, e nós temos a falsa coral. Qual a vantagem da falsa coral imitar a coral verdadeira? Gente, se a coral verdadeira ela causa medo, naturalmente ela vai expulsar prováveis predadores para ela. Então, se a falsa coral imita a coral verdadeira, vários possíveis predadores vão ficar com medo da falsa coral, porque eles não sabem que a falsa coral é falsa. Isso quer dizer que se a falsa coral imita a verdadeira, naturalmente essa falsa coral vai passar a imagem de que ela é forte, que ela tem peçonha. Tá entendendo? É basicamente isso. Olha a letra A, facilita a captura de presas. Vai facilitar a captura de presas a falsa coral imitando a coral verdadeira? Não, né? Letra B, diminui a competição por recursos. Essa é a vantagem para a falsa coral, diminuir a competição por recursos? Não. Letra C, possibilita a geração de indivíduos híbridos. Aqui o Enem está falando que a coral falsa e a verdadeira vão gerar indivíduos misturados, híbridos. Nada a ver, né, pessoal? Letra D, reduz a possibilidade de sofrerem predação. E aqui é o nosso gabarito, turma. Isso quer dizer que a cobra coral falsa, ou seja, a falsa coral, vai ser menos predada porque ela está imitando a coral verdadeira. Tudo bem? Então a questão aqui, basicamente uma questão fácil, tá? Dessa prova do Enem. Vamos para a próxima questão. Questão 92 da prova verde. O exoesqueleto dos crustáceos é formado por quitina e impregnações de sais calcários e, por isso, é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes. Aqui é uma questão clássica de zoologia animal misturado com bioquímica, que nada mais é do que trazer o conceito da bioquímica de açúcar e incorporar esse conceito dentro dos animais. O que a questão está abordando para nós, pessoal, é o exoesqueleto. A gente sabe que o exoesqueleto é o esqueleto que está voltado para fora, está presente nos animais que fazem parte do grupo dos artrópodes. Se você já viu um besouro, por exemplo, se você já viu um caranguejo, por exemplo, você sabe que esses animais são duros. Aquela dureza é o esqueleto que está voltado para fora. O nosso é endoesqueleto. Ó, eu não estou vendo o meu esqueleto, ele está voltado para o interior. Tudo bem? Continuando a leitura da questão. Esse revestimento externo confere proteção, mas, por ser duro, limita o crescimento desses animais. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser. Então, veja só, nós temos aqui um determinado crustáceo. O esqueleto externo, ele protege o crustáceo. Esse esqueleto é formado por quitina, que é um açúcar, tá? Ele protege esse crustáceo. No entanto, oferece proteção, mas tem uma limitação. Como é que esse crustáceo ele vai crescer se o esqueleto está protegendo? O exoesqueleto é diferente do nosso endoesqueleto. Nós, animais vertebrados,
nós temos o esqueleto que é interno e vai crescendo à medida que você vai crescendo também. Agora, esses animais que possuem exoesqueleto, ou seja, os artrópodes, têm o esqueleto voltado para fora e esse esqueleto não cresce junto com o animal. Ou seja, para que o animal cresça, pessoal, é necessário eliminar esse esqueleto externo e construir um novo esqueleto. Esse novo esqueleto que será construído será maior do que o esqueleto antigo. Não sei se você já viu, mas existe um gráfico que é basicamente assim, ó. Se eu pegar a taxa de crescimento de um animal que tem endoesqueleto, ele vai crescendo junto com esse animal. Agora, se eu pegar a taxa de crescimento de um animal com exoesqueleto, esse animal está com tamanho constante. Quando ele precisa crescer, ele troca o exoesqueleto e agora ele cria um novo exoesqueleto maior. Esse animal fica com crescimento constante. Quando ele vai crescer, ele troca o exoesqueleto, cria um novo exoesqueleto e ele cresce. Essa troca de exoesqueleto é chamada de exúvia. Fechou? Então, voltando para a questão, para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser, letra A, formado somente na fase adulta do animal. Gente, se o exoesqueleto confere proteção, como é que ele vai ser formado somente na fase adulta? Não faz sentido. Olha a letra B, fragmentado para expansão nas áreas de articulação. Veja só, ele está dizendo que o crustáceo ele vai ter o exoesqueleto e nas áreas de articulação, ou seja, em contato com as patas, esse exoesqueleto será fragmentado. Não tem sentido, tá? Letra C, modelado continuamente para ajuste ao tamanho corporal. Isso é exoesqueleto ou endoesqueleto que é modelado continuamente? Isso é endoesqueleto, é o nosso. Olha a letra D, substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente, que é justamente o desenho que eu fiz para você, pessoal. Ó, nós temos o exoesqueleto, ele é substituído, depois ele é substituído novamente e o animal assim vai crescendo, tá? Então, nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. Aqui a questão 93 é uma questão que traz genética e geralmente os alunos têm muita dúvida, mas veja que o Enem ele só está cobrando o conceito mais básico da genética. Vamos ler? Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Então veja, é uma herança, ele está trazendo um conceito de genética ligada ao cromossomo X, o daltonismo, tá? Como em qualquer distúrbio excessivo ligado ao cromossomo X, existem muito mais homens apresentando um fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Ou seja, se é uma doença que está ligada ao cromossomo X, homens terão uma maior manifestação dessa doença em comparação com as mulheres. Por quê, pessoal? Porque os homens, eles são XY. Isso quer dizer que o homem basta ter somente um X, que se essa condição for ligada ao X, ele vai manifestar essa doença. Um casal formado por um homem não daltônico, então esse homem ele é saudável, e por uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora do gene recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Essa é uma questão que o Enem já cobrou anos anteriores de modo semelhante, tá? Então veja só o que ele está trazendo para nós. Nós temos aqui, ó, um homem saudável, ele vai cruzar com a mulher que é portadora. E o Enem, ele traz como portadora essa bolinha, para ficar mais fácil a visualização, tá? Vamos construir aqui o genótipo do homem saudável. Gente, o homem ele tem X e Y, tá? Se o homem é saudável, para o daltonismo, ele quer dizer que ele possui o alelo dominante, já que o daltonismo é recessivo. Isso quer dizer que se tiver um Dzinho, essa pessoa vai ser daltônica. Se tiver o Dzão, ela será não daltônica. O homem, nessa questão, ele é saudável. Isso quer dizer que ele é XDzinho. Quer dizer, ele é XDzão. Ele é saudável, ele não tem daltonismo. No entanto, a mulher é portadora. Gente, a mulher, ela tem X e X. Mulher é XX, tá? Se ela é portadora, mas ela, olha para a questão, não é daltônica, isso quer dizer que ela manifesta o Dzão para o daltonismo, ou seja, ela é dominante, não tem o daltonismo, mas ela porta o alelo, ela porta o gene para o daltonismo. Olha o Dzinho aqui. Por que ela é saudável? Porque o Dzão está mascarando o Dzinho, tudo bem? Eles vão ter o filho. Vamos continuar a leitura da questão. Em uma das consultas pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo para o bebê. Gente, heredograma nada mais é do que essa representação aqui, visual para a gente entender, tá? Olha a pergunta. Qual heredograma foi concebido para o casal? Ou seja, o médico mostrou, olha, você tem essas possibilidades de ter filho. Qual heredograma o médico vai ter que mostrar para esse casal? Vamos construir juntos aqui? Ó, o homem, ele só pode mandar para construir um filho o XDzão, tudo bem? Isso quer dizer que um filho desse casal, se receber esse X do pai, pode receber esse X da mãe,
ou esse outro X da mãe. Se receber o primeiro X da mãe, esse filho vai ser uma mulher e vai ter o alelo dominante. Ela vai ter daltonismo? Não, porque desão é não daltônico, tá? Então aqui é a primeira possibilidade de ter filho. A segunda possibilidade de ter filho é a seguinte: o homem pode mandar esse X aqui, trazendo desão, e a mulher pode mandar esse X aqui, X, Dzinho. Ó, esse filho aqui, ele vai ser normal, na verdade essa filha vai ser normal, no entanto ela porta o alelo recessivo. Ela vai ter daltonismo? Não, mas ela é portadora. Esse genótipo dessa filha é igual ao genótipo da mãe, tudo bem? Vamos continuar. A terceira possibilidade de ter filho. O terceiro tipo de filho é o seguinte: o pai pode mandar esse Y aqui e a mãe pode mandar esse X aqui, XDzão. Então, vai ser um homem, um menino normal, tudo bem? Aqui é uma menina normal. Aqui em cima é uma menina normal. E qual é a quarta possibilidade? O pai pode mandar o Y aqui e a mãe pode mandar esse X aqui, Dzinho, ou seja, XDzinho. Nesse caso aqui, vai ser um homem daltônico. Agora, como é que a gente marca essa questão, pessoal? Se é mulher, é bolinha. Nesse caso aqui, é portadora? Não, porque ela só tem desão. Então, representa somente como uma bolinha. Se é um homem, representa como um quadrado no heredograma. Esse homem está afetado? Não, porque ele tem um desão aqui, então eu não vou pintar esse homem. Se é uma mulher portadora, eu represento com essa bolinha aqui no meio. E se é um homem, ele vai ser daltônico, porque ele tem esse desenho. Então eu represento como um quadrado pintadinho. Qual das alternativas aqui vai ter essas características? Bolinha, quadrado, bolinha com a bolinha no meio e quadrado pintado. Olha a letra B, bolinha, quadrado, bolinha com bolinha no meio e quadrado pintado. Portanto, o nosso gabarito para essa questão é letra B. Existem outras formas de resolver essa questão, no entanto, se você soubesse desse quesito aqui, você iria montando a questão assim como eu montei, tudo bem? Então esse gabarito aqui é a letra B. O que é que você deveria saber dessa questão? Não muito de genética. É saber, basicamente, que o daltonismo está ligado ao X, o homem tem X e Y, o daltonismo é recessivo. Se o homem tiver um Dzinho, ele vai ser daltônico. Se ele tiver o Dzão, ele não vai ser daltônico. A mulher é XX. Se ela tem um Dzinho e um Dzão, ela não é daltônica. Se ela tem Dzão e Dzão, ela não é daltônica. Se ela tem Dzinho e Dzinho, essa mulher vai ser daltônica. É por isso que mulheres têm menos daltonismo do que homens, porque homens têm somente um X. E se esse X for Dzinho, ele será daltônico. Tudo bem? Qual o nível dessa questão? Eu considero um nível difícil, tá, pessoal? Próxima questão. Impactos do microplástico. Essa questão é clássica do Enem. A ação de fatores abióticos aliada à biodeterioração contribuem para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. O Enem já trouxe uma questão semelhante ano passado sobre o Aldrin, e esse ano ele repete essa questão aqui de um modo diferente. Gente, o que é que você precisa saber daqui? O básico de bioquímica. O que é um composto apolar? É um composto que não possui carga elétrica, tá? E eu trago o exemplo mais clássico. Gente, a água não é representado por H2O? É. A água é uma molécula polar ou apolar? A água é uma molécula polar, porque o hidrogênio tem carga positiva e o oxigênio negativa. Ou seja, cria uma polaridade. Agora, se eu pego uma molécula apolar, ela não possui carga. Quem são as moléculas apolares? São as gorduras. É por isso que um óleo ele não dissolve na água, porque a água possui carga elétrica e o óleo não. Se a água tem carga elétrica e o óleo não tem como a carga da água interagir com o óleo. Por isso que o óleo é uma molécula apolar, o que a gente chama de lipossolúvel. Tudo bem? Só bastava saber disso para a questão, pessoal. Continuando a leitura. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Olha a pergunta. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada onde? Gente, qual é o tecido que acumula moléculas apolares no nosso corpo? Em outras palavras, qual tecido do corpo humano tem solubilidade por moléculas apolares? Acabei de falar para você que molécula apolar não possui carga. Quem são elas? São as gorduras. E quem são as gorduras? São os lipídios. Olha o Enem cobrando aqui bioquímica, tá? Qual tecido acumula moléculas apolares? Letra A, tecido ósseo. B, nervoso. C, tecido epitelial. D, adiposo. Ou letra E, sanguíneo? Qual é o tecido que guarda gordura? Tecido
adiposo, tá? Então, gordura são moléculas lipossolúveis, são moléculas apolares. Ano passado o Enem cobrou a mesma coisa. E essa questão é uma questão clássica, pessoal. Ele traz um conceito, se uma molécula é polar ou apolar, e te diz um tecido da matéria de histologia, um tecido para você marcar qual tecido tem maior característica da molécula que ele trouxe, tá? Próxima questão. Questão 96 da prova verde. Com base em testes realizados em ratos, conclui-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Aqui ele traz um conceito, substância mutagênica, e explica esse conceito. Atenção em relação a isso. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. Gente, ácido clorídrico. Então, a carne tem nitrito de sódio, tá? E vai reagir com o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos nitrogenados com as aminas, dando origem a compostos nitrosos. Em qual órgão esse processo será iniciado? Gente, aqui é uma questão extremamente difícil, tá? Mas o texto, ele traz uma dica para nós. Quando a gente pensa em metabolização de moléculas, automaticamente o órgão do nosso corpo que é responsável por metabolizar moléculas, metabolizar drogas, vai ser o fígado. Mas atenção, gente, porque o texto ele não traz nada em relação à metabolização pelo fígado. E aí que você tem que ter atenção. Qual é a dica que o texto traz? Ele traz o ácido clorídrico. Onde é que está presente o ácido clorídrico no nosso corpo? Professor, não sei onde é que está presente, eu só quero o gabarito. Tudo bem. Você já vomitou? Já, não é? Quando a gente vomita, o gosto não é ruim? É. O que é esse gosto ruim? É o gosto ácido. Esse ácido é o ácido clorídrico que está presente no estômago. Isso quer dizer que o nosso gabarito é letra E. Estômago. É o ácido clorídrico que vai reagir com a carne para degradar essa carne, tudo bem? Então, o nosso gabarito é letra E. Nível da questão, extremamente difícil, tudo bem? Próxima questão do Enem 2024. Sistemas agroflorestais, SAF, alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental em áreas degradadas que tornaram poucos produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem. Então, são áreas que foram bastante degradadas devido à pastagem no local, tá? Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram uma renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Ou seja, eu vou pegar as árvores nativas e vou plantar junto com cultura, ou seja, o feijão, com milho, que não é nativo daquela região, tá? O aluno aqui ele já vai chamar atenção para o processo de rotação de cultura. O que é rotação de cultura, gente? É quando eu planto milho, depois eu limpo aquela área, eu vou plantar um arroz, depois eu limpo aquela área, eu vou plantar um feijão. Eu estou rotacionando a cultura de plantas que estão sendo plantadas. Em um primeiro momento eu planto feijão, que vai fixar muito nitrogênio. Em outro momento eu planto milho e assim sucessivamente. Será que é isso que o texto está trazendo para nós? Vou continuar a leitura. Em um segundo momento, aqui atenção, ó, são introduzidas outras espécies, como as trepadeiras e arbustos, de acordo com o arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais, mudanças graduais nas comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente. Aqui o Enem já deu a resposta para nós, tá? O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural denominado de, primeira coisa, rotação de cultura é algo natural? Não, rotação de cultura, o ser humano ele está intencionalmente mudando o tipo de plantação naquela região, tá? O que é algo natural? Quando a gente desmata uma determinada região, não vai para aquela região mais, deixou essa região lá. Com o passar dos anos, com o passar dos meses, não vai crescendo novamente vegetação nessa região? Não vai crescendo florestas nessa região? Vai. Qual é o nome do processo em que há uma sucessão de espécies naquela região? O gabarito é sucessão ecológica. Será que tem isso? Letra A. Rotação de cultura, ó, ele traz rotação de cultura. Aqui o aluno, um pouco mais desavisado, ele vai cair, porque ele vai ler a introdução do texto e achar que é rotação de cultura, tá? Letra B, sucessão ecológica, é o nosso gabarito, tá? C, qual evolução específica? Nada a ver. D, adaptação por seleção, não tem nada a ver também. E letra E, convergência adaptativa. Não, veja só, desmatou aquela região, plantou naquela região e está plantando espécies nativas que vão ajudar a aumentar a diversidade naquela região, é algo parecido com a sucessão
ecológico, tudo bem? Vamos para a próxima questão? Questão 98 da prova verde. Esse tipo de questão aqui, bastante interessante e que muitos alunos vão errar essa questão porque, na verdade, eles não sabem qual tipo de esporte está sendo cobrado ali, tá? Vamos ver? Texto. As fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. Gente, fibra muscular esquelética é a fibra que está no músculo. É o músculo que move os esqueletos, tudo bem? As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, então fibra lenta é fibra vermelha, apresentam muitas mitocôndrias e são supridas por vasos sanguíneos. Gente, mitocôndria é a organela responsável por produzir energia, produzir ATP. Então, fibra vermelha tem elevada mitocôndrias. E mitocôndrias produz adenosina trifosfato, que é energia, tá? Já as fibras rápidas ou fibras brancas, fibra branca tem pouco mitocôndria, recebe menos suprimento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta. Gente, imagina um atleta que tem muita fibra vermelha, ele tem muita mitocôndria, ele tem muito ou pouca energia? Muita energia. Tudo bem? Olha o comando da questão. Um atleta que sonha em disputar Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas do que fibras vermelhas, teria mais vantagem na realização de qual prova? Gente, isso aqui é intuitivo. Imagine você, vamos imaginar o inverso, o cara que só tem fibra vermelha, maior proporção de fibra vermelha. Ele tem muita mitocôndria, certo? Muita circulação sanguínea, certo? Se ele tem muita energia, ele vai conseguir correr uma maratona? Vai, porque ele tem muita energia. Agora, o cara que quer ser atleta, que tem pouca fibra vermelha, tem mais fibra branca, vai ter muita mitocôndria? Não. Professor, então ele não vai ter energia. Ele vai ter energia, mas em pouca quantidade. Ele vai ter energia naqueles momentos de explosão. Você, por exemplo, se você pratica academia, é bem provável que você, quando vai correr na esteira, não aguenta correr 10 minutos. Mas quando você pega o peso, você consegue levantar esse peso. Ou seja, você tem pouca proporção de fibra vermelha e maior proporção de fibra branca. Em outras palavras, o cara que tem maior fibra branca, ele pode praticar esporte, mas esporte que demanda uma explosão rápida. E não um esporte que dure muito tempo, porque ele tem pouca energia, ele tem pouca mitocôndria. Tem alguma alternativa de esporte que não precise praticar por muito tempo? Letra A, triatlo. Porra, triatlo o cara tem que correr demais. B, salto em altura. Aqui já ficou interessante. C, marcha atlética. O cara vai ter que caminhar um tempão, não sei quantos quilômetros. Demora. D, maratona aquática. É uma maratona que gasta muita energia, ainda mais na água. E letra E, ciclismo. Gente, ciclismo, pelo amor de Deus, o cara tem que correr demais, é muito distante. Então sobra para nós o salto em altura. Você corre, saltou. Acabou a prova, tá? Não precisa estar demorando demais, não. Então, aqui é o nosso gabarito. Próxima questão. Questão muito bonita essa daqui, tá? Questão 102. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquito, principalmente arboviroses como chikungunya e zika. Isso aqui é muito importante, tá? A dengue também se enquadra aqui, tá, gente? E se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Qual é o conceito de endemia? É uma doença que está acontecendo localmente. Por exemplo, a malária é uma doença endêmica da região norte do Brasil. Qual é o conceito de epidemia? É uma doença que está se espalhando, ou seja, acomete não só a região norte, mas também a região nordeste, a região sul. Tudo bem? Continuando a leitura. Parte de uma análise da relação entre urbanização e incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Primeiro, a autourbanização leva à ausência de saneamento básico, porque as cidades vão crescer sem planejamento. Consequentemente, há uma contaminação da água e redução da biodiversidade aquática. Aqui está o X da questão, tá? E, novamente, leva ao risco à saúde humana e, consequentemente, a pessoa fica doente. Esse é o ciclo de desenvolvimento de uma doença em um centro urbano, por exemplo. Olha a pergunta. Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana? Gente, por que a urbanização está causando riscos à saúde humana? Letra A, disseminando verminose. Professor, o aumento de urbanização dissemina verme? Sim, só que o contexto da questão não está falando de verminose não, está falando de chikungunya, de zika, que é causado pelo mosquito da dengue, tá? Então a letra A está fora. Letra B, causando a eutrofização dos lagos. Gente, eutrofização é o excesso de nutrientes nos lagos. Professor, mas o aumento da urbanização não joga muito lixo nos lagos, aumentando nutriente e eutrofização? Sim, mas isso não tem a ver com o contexto da questão. Letra C, aumentando a chance de contato com coliformes. Coliforme é bactéria na água que vai causar desinteria. Pode aumentar a urbanização? Sim, mas não tem nada a ver com o contexto da questão. D, diminuindo a população de predadores aquáticos. Pessoal, nós temos vários peixes nos lagos que são predadores aquáticos. A partir do momento que você contamina esses lagos, passam pelas cidades, o que acontece com a quantidade de peixe? Diminui. Olha a questão.
redução da biodiversidade aquática. Em outras palavras, eu estou matando os animais aquáticos. Se eu estou matando os animais aquáticos, vem o mosquito da dengue. O mosquito da dengue vai e pousa na água, vai botar os ovos na água. Tem peixe para comer aquele ovo, para comer aquela larva? Não tem. Então aquela larva vai se desenvolver. Agora, se eu tenho uma biodiversidade nessa água, o que acontece com o peixinho? Ele come. E assim o mosquito ele não vai se desenvolver. Isso quer dizer que o nosso gabarito é a letra D. Porque a urbanização ela diminui a biodiversidade de animais na água e, consequentemente, se tem menos peixe, o mosquito da dengue ele vai botar os ovos e vai desenvolver, vai transmitir doenças, tudo bem? Então aqui é a nossa questão número 102. Próxima questão, 108. Questão muito boa, questão um tanto quanto complexa, mas a imagem que o Enem trouxe pode nos ajudar, tá? Apesar de os animais apresentados no cladograma compartilharem um mesmo ancestral, eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução ou de nutrição dos embriões e descendentes. Ele está trazendo um contexto para nós. Professor, mas eu não sei o que é cladograma. Gente, cladograma é essa relação entre os animais, tá? Ele está dizendo o seguinte, veio todo mundo de uma mesma origem, mas cada um tem particularidades diferentes. Ao longo do processo evolutivo, percebe-se entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados que envolvem. Nós temos aqui, ó, um monotremata, que é o ornitorrinco, monotremata. Nós temos aqui um marsupial, que é um canguru, e um placentário, que é um elefante. Aqui poderia ser um gato, poderia ser você, poderia ser eu, um cachorro. Perceba que todo mundo aqui, no fundo, é mamífero. Se é mamífero, tem glândula mamária, tem pelos, tá? Todos são mamíferos. Novamente a pergunta. Ao longo do processo evolutivo, percebe entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados, que envolve o quê? Letra A, o aumento no número de descendentes por ninhada. Gente, olha o que a questão está cobrando. Reprodução, nutrição e embriões. É uma questão de embriologia. Esses animais aqui, eles aumentaram o número de descendentes por ninhada? Pensa no elefante. Aqui o Enem ajudou a gente. Um elefante, a gestação dele dura em média 24 meses, 2 anos, para colocar um elefantezinho bebê. Então aumentou o descendente por ninhada? Não. O canguru também não tem muitos filhotes, não. O ornitorrinco é um monotremata, é um animal que ainda possui ovos, tá? Então não aumentou o número de descendentes. Se tiver só um coelho ali na imagem, a gente poderia interpretar por esse caminho, tá? B. Mudança no tipo de fecundação de externa para interna. Pessoal, todos aqui são vertebrados. Todos os vertebrados têm fecundação interna. O que é isso, professor? É quando o sêmen ele é inoculado, ele é fecundado internamente dentro da fêmea, tá? C. Redução da versatilidade de reprodução que se torna unicamente sexuada. Gente, os vertebrados só têm reprodução sexuada. Ah, professor, mas eu vi uma notícia de um peixe que não precisava de um outro companheiro para gerar descendente. Acontece? Acontece. O nome disso é paternogênese. Mas em regra, os vertebrados eles têm reprodução sexuada, então não é o gabarito. D. Desenvolvimento embrionário que passa do meio aquático para o terrestre. Gente, todo mundo aqui tem um desenvolvimento que já é terrestre, não é porque o ornitorrinco pode nadar que é um desenvolvimento que está saindo da água para o terrestre, não. Todo mundo aqui tem um desenvolvimento terrestre, tudo bem? Sobrou para nós a letra E, tá? A diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento da lactação. O que é que esse heredograma está mostrando para nós? Está saindo de um monotremata e está desenvolvendo para um lado, para os placentários, marsupiais. Qual é a característica desses animais? Diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento de lactação. Em outras palavras, se eu desenhar um ovo aqui, quem coloca ovo? Monotremata. O que é que garante a nutrição do embrião lá dentro do ovo? É o vitelo, é a gema. Agora, um placentário vai ter vitelo e gema? Bem pouquinho, quase nada. O que é que garante a nutrição? É a placenta, tudo bem? Então, eu vou diminuir a vesícula vitelínica e eu vou desenvolver, na verdade aqui essa questão deveria ter placenta, tá? E não desenvolvimento de lactação, porque a lactação ela ocorre depois que o bebê nasce, tudo bem? Mas é a única questão que fica mais próximo daquilo que o Enem está querendo cobrar para nós, tá? Uma questão relativamente difícil. Próxima questão. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos. Aí o aluno já para. Professor, não lembro o que é procarioto, é bactéria, tá? Fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Em outras palavras, o desenvolvimento de bactérias, entender o genoma, entender o DNA bacteriano, nos ajudou a produzir alguns produtos de origem biotecnológica, ou seja, de origem transgênica, por exemplo. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia da polimerase, PCR, utiliza a enzima transcriptase reversa, RT-PCR, que sintetiza moléculas de DNA complementares às fitas de RNA. Aqui o aluno já bagunçou a cabeça toda. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. Pessoal,
Resolvendo aqui em casa é mais tranquilo. Acompanhando a resolução é mais tranquilo. Se coloque no lugar do aluno que está resolvendo essa prova lá na hora do Enem. É muito mais complexo. O que é que você deveria saber para resolver essa questão aqui? O dogma central da biologia. O que é o dogma central da biologia? Ela vai dizer que a molécula de DNA, que é uma dupla fita, DNA, ela vai ser transcrita em uma molécula de fita única, chamada de RNA. E esse RNA vai ser traduzido em polipeptídeos, ou seja, em proteínas, tudo bem? No entanto, esse processo é unidirecional, só vai de DNA para proteína. Ou seja, esse processo ele é unidirecional, só vai de DNA para RNA para proteína. No entanto, existe uma exceção. E essa exceção é quando a molécula de RNA ela é convertida em uma molécula de DNA. Esse processo é chamado de transcrição reversa. Professor, por que isso é transcrição reversa? Pessoal, porque para originar a partir do DNA um RNA, esse processo é chamado de transcrição. Para o RNA dar origem a uma molécula de proteína, isso aqui é chamado de tradução. Estou traduzindo nucleotídeo, que é a linguagem de DNA e RNA, para aminoácidos, que é a linguagem de proteína, tá? No entanto, alguns seres possuem a capacidade de transformar RNA em DNA. Isso não é comum. Portanto, eu chamo isso aqui de transcrição reversa. Do inglês, tudo em inglês é ao contrário, pessoal. Lembra disso? Transcrição reversa, tá? É o que está no texto aqui, ó. Professor, mas eu não sei o que é PCR. Não importa. O que importa é você saber esse conceito aqui, tá? Quem é que faz isso aqui? É o SARS-CoV, é o vírus da Covid, é o vírus da dengue, é o HIV. São vírus que conseguem fazer isso. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes o quê? Gente, se eu pego uma célula, deixa eu sair da frente. Se eu pego uma célula e consigo detectar nessa célula RNA de fita simples, e eu sei que a transcrição reversa é o processo em que eu pego uma molécula de fita simples e consigo transformar essa molécula em uma molécula de DNA, que é fita dupla, indiretamente. Se eu pego essa molécula de RNA, eu estou identificando quais tipos de genes. Eu estou identificando os genes que foram expressos, pessoal. Então, o nosso gabarito é a letra A. Professor, não consegui entender ainda isso. Veja só, o DNA, acompanhe comigo a imagem para você entender isso. O DNA, quando essa informação que está guardada no DNA é transformada em uma proteína, a gente chama isso de expressão gênica. Mas perceba que o meio do caminho é onde tem o RNA. Isso quer dizer que, se eu tenho muito RNA nessa célula, significa dizer que, de modo indireto, o DNA está sendo expresso. Concorda comigo? Isso quer dizer que, para entender quais genes do DNA estão sendo expressos, basta eu pegar os RNAs que essa célula está liberando. Ou seja, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes expressos. Se você não entendeu esse contexto, eu vou deixar o link da aula aqui na descrição que eu explico isso com maior calma, tudo bem? E o Enem cobrou. Próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, o Enem ele trouxe uma legendazinha explicando. É uma questão que já caiu ano passado também, no ano de 2023, só que agora ele cobrou novamente, tá? Eu não vou ler cada textozinho, você dá pausa e você lê, afinal de contas, se você já fez a prova, eu vou direto para o gabarito, tudo bem? A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para a remediação de ambientes contaminados. Gente, fito vem de planta. Por isso que fitoterápico são terapias utilizando plantas, tá? Ou seja, fitorremediação. O que é uma remediação? É tratar alguma coisa. Então, nesse caso, eu vou tratar alguma coisa utilizando plantas. A descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme representado na figura. Então, eu tenho uma planta aqui no solo que está poluído e eu tenho vários processos como fitovolatilização, fitodegradação, estimulação, em que essa planta pode atuar como um biorremediador, ou seja, um remédio biológico. Olha a pergunta. O método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar, é o quê? Gente, o mercúrio é um mineral em que o corpo ele não consegue degradar. Isso quer dizer que, se tem mercúrio no ambiente e um animal na cadeia alimentar come um animal herbívoro, ele está adquirindo esse mercúrio, tá? Imagina aí que um coelho vai comer uma planta herbívora. Se essa planta está com mercúrio porque ela adquiriu esse nutriente do solo, esse coelho ele vai estar com mercúrio. Aí vem o lobo, come esse coelho. Esse mercúrio passou do coelho para o lobo e assim sucessivamente. Qual a estratégia que a gente utiliza para remover o mercúrio de uma área? A gente coloca plantas que vão capturar esse mercúrio. E essa questão caiu ano passado. Qual é a inovação da questão de hoje? Eu tenho que remover essa planta desse local. Então, eu coloquei a planta aqui, acompanha a imagem. O ambiente está cheio de mercúrio. Eu coloquei a planta e essa planta, ela adquiriu esse mercúrio. O que eu faço depois com essa planta? Eu removo ela e jogo em algum local indicado.
Isso quer dizer que o solo original vai diminuir a quantidade de mercúrio. Ficou entendendo isso aqui? Qual é o gabarito dessa questão? O que é que ela traz para nós? Olha a letra E, fitoextração, em que as plantas que acumulam mercúrio são cultivadas nesses locais e a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento. Ou seja, eu vou utilizar a planta para extrair o mercúrio desse local e depois eu pego essa planta, essa biomassa e removo desse local. Nosso gabarito, letra E. Tudo bem? Dava para matar essa questão lendo toda a legendinha ali. Próxima questão. Questão clássica, ainda mais envolvendo a doença da pandemia, tá? Questão 127. Indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid. Aí aqui, pessoal, o pessoal começou com aquela ideia de que, poxa, a vacina foi muito rápida. Porque é uma ação conjunta, pessoal, tá? Isso aqui não é feito de qualquer modo, não. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína da superfície viral chamada de proteína spike. Essa proteína só existe no coronavírus, incluindo SARS-CoV-2, porque existem vários tipos, tá, gente? Ela se liga a receptores de membrana específicos das células humanas por um mecanismo do tipo chave-fechadura. Dessa forma, os vírus entram nas células, podendo se multiplicar e acarretar doenças. Gente, eu tenho aqui uma célula humana. Essa célula humana, ela possui um receptor. Um receptor para o quê, professor? Ó, perceba que a pontinha aqui é um receptor, tá? Quem é que tem essa chave para entrar na célula? O vírus malvadão. Esse vírus malvadão é o SARS-CoV. Por isso que ele traz isso aqui, ó, chave fechadura. Alguém consegue entrar na sua casa? Como assim, professor? Um desconhecido consegue entrar se estiver fechado? Não. Só entra quem tem o quê? A chave para fechadura. Isso quer dizer que o vírus só consegue entrar na célula porque ele tem isso aqui, ó, a chave para a fechadura da célula. Essa chave do vírus é chamada de spike, que é uma proteína. E se é uma proteína, a gente chama proteína de antígeno. O que é um antígeno, gente? É uma molécula, geralmente uma proteína, que tem capacidade de causar uma resposta imunológica. Isso quer dizer que, se eu pego um pedaço dessa proteína spike aqui e coloco em uma vacina, injeto numa pessoa, essa pessoa vai receber a proteína spike e vai produzir anticorpos contra essa proteína spike. Isso quer dizer que quando essa pessoa entrar em contato com o vírus, ela já aprendeu a produzir anticorpos contra esse vírus. Isso aqui é o funcionamento básico de uma vacina que o Enem abordou. Questão, nível fácil, tá? Nessas vacinas, a proteína viral irá induzir o quê? Olha a letra A, produção de anticorpos específicos contra os vírus. É basicamente isso que eu acabei de falar para você. Se eu pego a proteína spike, coloco numa vacina e coloco numa pessoa, essa pessoa vai ter o vírus completo? Não, ele só vai ter a proteína spike. Isso quer dizer que ela não vai ficar doente. Mas se ela tem a proteína spike, ela vai produzir anticorpo contra o vírus completo. Quando o vírus completo entrar em contato com a pessoa, essa pessoa vai estar protegida porque ela já tem anticorpo chamado de anticorpo de memória. Tudo bem? Próxima questão. O Enem cobrou 15 questões, tá, gente? Essa questão aqui é uma questão mais de física, uma questão de química. No entanto, eu achei ela interessante para trazer para o nosso contexto porque ela aborda a água, tá? Olha só. A tirinha ilustra os esquimós dentro de um iglu, habitação no formato de hemisférico, construída durante o inverno a partir da neve de blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá, Alasca. Gente, uma região gelada. Todo mundo já assistiu aquele episódio de Pica-Pau, em que ele fica dentro desse iglu, tá? Para se proteger do frio. Vamos lá? Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer o gelo por quê? Olha só a tirinha. Ué, você comprou uma geladeira? É. Pra quê? É pras crianças. Ou seja, pra quê se a gente tá vivendo no gelo? Aí a geladeira tá construindo gelo. Elas adoram brincar de casinha. Ou seja, as crianças estão produzindo uma casinha, ou seja, estão produzindo um iglu também aqui. Tá? A tirinha tá perguntando a seguinte questão. Por que as pessoas moram no frio e mesmo assim vai ter essa geladeira? A resposta é o seguinte, vamos lá. Letra A. A temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Gente, aqui tá o nosso gabarito. Veja só. A temperatura dentro dessa casa ela é maior do que a temperatura para deixar a água sólida. Qual é a temperatura que deixa a água sólida? 0 graus. Se lá dentro a água não está sólida, ela está maior do que 0 graus. Isso quer dizer que eu tenho que utilizar uma geladeira para produzir gelo, porque o gelo só é formado em 0 graus. Por isso que a resposta é a letra A. Tudo bem? Professor, na prática, as pessoas têm geladeira morando nesses locais? Não, pessoal. Porque na prática, basta você colocar carne, você colocar algum alimento do lado de fora. Porque no lado de fora a temperatura está abaixo de 0, ou seja, o lado de fora está frio. E dentro dessa casa de gelo
está mais quente, tá? Próxima questão, questão 131 da prova verde. Utilizando-se um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Então, nós temos o mesmo tubo de ensaio, a mesma solução nutritiva dividida no tubo 1, 2 e 3. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, ou seja, temperatura, pH ideal, observou-se que o padrão de distribuição das células, representadas por pontos na figura, ao longo dos tubos, era diferente em cada um dos casos. Gente, esses pontinhos aqui estão mostrando as células bacterianas, tá? Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como, gente, metabolismo energético, ou seja, o metabolismo para a produção de energia. A questão trouxe 3 tipos de produção de energia. O primeiro é aeróbico. Eu vou produzir ATP, energia, utilizando o oxigênio. O segundo é anaeróbico. Eu vou produzir energia sem oxigênio. E o terceiro é anaeróbico facultativo. Eu vou produzir ATP com ou sem oxigênio. É facultativo. Se tem oxigênio, ele utiliza oxigênio. Se não tem, não utiliza. Qual é o primeiro padrão no tubo 1? Gente, onde é que tem oxigênio? Em abundância. Dentro do tubo, aqui, ou na atmosfera, pessoal? Na atmosfera. Isso quer dizer que essa colônia bacteriana que está aqui em cima é aeróbico, anaeróbico ou anaeróbico facultativo. Utiliza oxigênio, professor, porque está lá na tampa. Então é aeróbico. Tubo 1, aeróbico. Então a letra A eu mato, letra B descarto, sobra a letra D, sobra a letra C, letra D descarto. Olha o tubo 2. Gente, tem mais oxigênio aqui ou aqui? Aqui na atmosfera, não é isso? Isso quer dizer que essas bactérias que estão crescendo aqui estão fugindo do oxigênio, porque o oxigênio vai se tornar tóxico para elas. Isso quer dizer que o tubo 2 são anaeróbicos, estrito, ou seja, ele só faz energia de modo anaeróbico, sem ATP. Sem oxigênio, na verdade. Olha a letra E. Anaeróbico facultativo. Tá errado. Anaeróbico estrito. E o tubo 3? Ele produz energia tanto com oxigênio quanto sem oxigênio. Ou seja, ele é anaeróbico facultativo. Resposta, letra C. Professor, esses pontinhos é produção de energia, é? Não, gente. Esses pontinhos são bactérias. Se tem mais bactéria, tá tendo mais energia, elas estão se reproduzindo. Tudo bem? Próxima questão. Aqui é uma questão contextualizando com a ameba, que é de doença também, mas o Enem trouxe uma outra roupagem para essa questão. O esquema representa um experimento feito com células do protozoário ameba. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalasina B, enquanto o outro grupo não foi tratado, servindo como controle. Eu tenho um grupo tratado com a droga e o outro grupo que não foi tratado. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Ou seja, se eu coloquei a droga, o formato daquela célula foi comprometido, aquela célula ficou danificada, que é o que a gente representa nessa imagem aqui, ó, tá? A ameba tem esse formato, que é o que a gente chama de grupo controle, e é o grupo da ameba que não recebeu o medicamento, e a ameba que recebeu o medicamento, deixa eu voltar aqui, teve seu formato modificado. Olha a pergunta. Qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Aqui você já vai pensar, poxa, professor, se mudou o formato da membrana plasmática, eu vou marcar a membrana plasmática. Mas aqui você se lasca, porque não é membrana plasmática, pessoal. A membrana está delimitando o formato da célula. Se tivesse rompido a membrana plasmática para matar a ameba, tudo bem. Mas perceba que o formato da célula e o seu interior foi modificado. Qual é a organela responsável por manter o formato da célula? É o citoesqueleto. E no citoesqueleto tem os microfilamentos. Então a resposta é a letra C, tudo bem? Vacúolo não, vacúolo faz digestão, mitocôndria produz ATP, que é energia, o DNA é o material genético e você poderia ter marcado membrana plasmática, tá? Se você marcou membrana plasmática, menos mal, seu TRI não vai baixar tanto, mas se você marcou qualquer uma dessas outras alternativas, sua nota ela vai ser prejudicada. Tudo bem? Questão muito bonita essa daqui. Vamos para a nossa última questão. Moradores do Brooklyn, bairro de São Paulo, perdem o sono com um som alto, constante e estridente. E aqui não é paredão não, né? Aqui não é baile funk não. Aqui é o seguinte, o barulho é causado por anfíbios, anuros. Gente, anuros são anfíbios que a gente chama popularmente de sapo, tá? Trazidos do Caribe, da espécie não sei o quê, que tem tamanho um pouco maior do que um grão de feijão, ó, pequenininho, e que encontraram na capital um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais no jardim das casas. É tão pequeno que dá para viver no jardim sem o povo perceber, mas esses anuros, esses sapos ficam cantando
e é tão alto que incomoda as pessoas. Ao emitirem o som estridente, esses anfíbios... Gente, para que é que o sapo está cantando? Letra A, indica que estão fora de seu habitat natural. Então o sapo está cantando dizendo, eu estou longe de casa. Nada a ver. Letra B, alertam para a presença de poluição urbana. O sapo está percebendo que o ambiente está contaminado, está poluído e vai cantar? Nada a ver. Gente, para que é que o sapo canta, pelo amor de Deus? Letra C, sinalizam a existência de superpopulação. O sapo está cantando porque tem gente demais, tem sapo demais. Nada a ver. Letra D, direcionam insetos para a sua alimentação. Opa, melhorou. Eu vou cantar, eu vou atrair inseto e vou comer esse inseto. Tudo bem? Tem a ver? Olha a letra E. Atraem fêmeas para o acasalamento. Gente, isso aqui é chamado de vocalização. Quando o sapo, ele canta, ele está vocalizando. Para quê? O melhor canto atrai a fêmea. A fêmea vai se encantar por esse canto. E o sapo fecunda a fêmea bota ovos, dá origem a mais sapos e a população de sapo aumenta. Se tem mais sapo vocalizando, o volume do canto aumenta e incomoda as pessoas, tá? Então é uma questão muito linda, uma questão muito fácil também. E aqui, gente, eu finalizo essa resolução da prova do Enem 2024, gabarito do Caderno Verde. E você chegou até aqui, espero que você tenha tido uma boa prova, tá? De coração. Meu canal é um canal muito pequeno dentre os canais da biologia. Eu nem tenho monetização, tá, pessoal? Então, se você quiser apoiar esse conteúdo, basta fazer um Pix, uma chave Pix de no mínimo R$5, é um valor simbólico. Eu vou deixar a chave aqui na descrição para você apoiar esse projeto. No mais, eu desejo do fundo do meu coração boa sorte para você, que você consiga ingressar na universidade. E para você que não teve um bom desempenho na prova de biologia, tenha calma. A teoria de resposta ao item, que é a metodologia que o Enem utiliza para dar nota às pessoas, ela pode te ajudar. Se você errou algumas questões, mas foram questões difíceis, está tudo bem. Você só não pode errar as questões fáceis, tudo bem? Do fundo do meu coração, estou torcendo para você. Um abraço, se inscreva no canal. Espero que você não precise do meu canal, porque você vai para o ensino superior, mas se você precisar, eu estarei aqui. Um abraço, considere apoiar o canal com esse Pix, tá? Um abraço e boa sorte. Tchau, tchau.